PM del viernes 29 de septiembre, cuando Revista Semana fue agredida por una turba llena de odio e impulsada por mensajes de estigmatización a la prensa libre que vienen en muchos casos de extremas orillas políticas. Los indígenas llegaron en 2 buses grandes e ingresaron a la fuerza con palos y bastones de mando. Una vez dentro del edificio de Semana, sacaron banderas, agredieron al personal de seguridad y dieron un discurso cargado de mensajes de odio. Gracias a la solidaria acción de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, este acto vandálico e intimidatorio no resultó con más personas lesionadas, pero sí dejó claro la vulnerabilidad de la prensa ante un escenario de agitación social. Así es como la revista colombiana Semana describe en su web un plantón que le hizo un grupo de personas de los pueblos Misac, Nasa y Pijao en su sede, en un exclusivo barrio al norte de Bogotá. La verdad es que epítetos no le faltan a la redacción de Semana. Pareciera que los pueblos Misac, Nasa y Pijao se inspiraron en la toma bolchevique del Palacio de Invierno. La minga indígena llegó el pasado viernes a la capital colombiana de distintos departamentos del país para participar en unas movilizaciones en apoyo a las reformas planteadas por el gobierno de Gustavo Petro, que justo se celebran hoy. Y se ve que algunos representantes de movimientos indígenas decidieron aprovechar su visita para pasarse por el edificio de la publicación colombiana, de la que tanto hemos hablado en este programa, para agradecerles el buen trabajo, el rigor, la ética periodística y todo eso que le caracteriza. Vicky Dávila, deje de mentirle al pueblo, repetía el colectivo antes de entrar a la recepción de la redacción. Una vez en el vestíbulo se manifestaron en contra de lo que denominaron medios perversos y tendenciosos, de la desinformación, en contra de las empresas privadas que imponen una línea editorial a todo un sinfín de canales, periódicos y revistas de Colombia, una línea editorial que podemos intuir que no coincide mucho, que digamos, con los intereses de los pueblos indígenas ni del campesinado. Bueno, todo eso fueron a denunciar. Irrumpieron sin autorización y, según señaló la nota de la revista Semana, rompieron vidrios y agredieron a uno de los vigilantes. Las crónicas épicas sobre el tremendo asalto no tardaron en multiplicarse en los medios de comunicación, igual que las condenas a ese ataque contra la libertad de prensa desde el corporativismo, que de hecho también fue calificado de opinadero perverso bogotano. Bueno, atención, porque Vicky Dávila llegó a difundir un comunicado en sus redes sociales solicitando a la comunidad internacional que observe lo que sucede en Colombia con el hostigamiento permanente a los periodistas y cómo ese hostigamiento se promueve además con el aval del presidente. Bueno, pues como comunidad internacional vuestra que soy, os propongo que hoy en La Base veamos algunos episodios de ese hostigamiento permanente a la prensa libre de Colombia, encarnada por la inefable revista Semana. Vamos, primero la cronología que construyó de lo sucedido la propia víctima del asalto, la redacción de Semana, gracias a los vídeos de las cámaras de seguridad. Dentro vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abiayala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Desde o dia 25 de setembro, a Minga, que é uma espécie de uma articulação de povos originários da Colômbia, junto com o povo de matriz africana, junto com os povos quilombolas de lá, começaram a fazer um levante indígena, camponês, quilombola popular, com o apoio do povo colombiano. Essas notícias vêm do canal La Base, que é um canal espanhol, um canal progressista espanhol, né, que traz as notícias não somente de grande parte dos países da Europa, como também da América Latina, ou Abiayala, como nós indígenas denominamos o território. Enfim, o que estava comentando, inclusive para fazer uma tradução livre, né, e vai fazer, inclusive, vai ligar as pontas com nosso encontro de hoje, que fala sobre os povos indígenas e a mídia tradicional, os grandes grupos, né?
Nós sabemos que a mídia, a grande mídia, ou a mídia hegemônica, como muitos por aí costumam chamar, é uma mídia antipopular, anti-indígena, anti-quilombola, anti-periférico, anti-tudo. É uma mídia que é um braço armado, um braço armado da extrema-direita mundial. Aqui no Brasil, nós temos o Grupo Globo, né, temos a Folha, temos o Estadão e vários jornais espalhados pelos estados, né, pela União, né, os estados federados, né, que servem aos grandes interesses do agronegócio, da bancada da Bíblia, da bala, do boi, como é aqui no caso do Brasil. E também lá fora também existem esse tipo de horrores, né? O jornalismo de hoje é um jornalismo serviçal ao capitalismo. Assim também a psicologia de hoje trabalha para o capital, né? Os economistas de hoje trabalham para o capital. Quase todas as disciplinas que se passam nas grandes academias, nas grandes universidades, estão ou são funcionais ao grande capital, ao capital interno, ao capitalismo interno, e esse capitalismo interno trabalha em prol, né, do capitalismo internacional, dos grandes grupos, né? No Chile nós temos o grupo de El Mercurio, na Argentina nós temos o grupo Clarim, né? Na Colômbia o grupo do Espectador, o grupo Comércio, que é do grupo de Lima, no Peru, né? No México temos Televisa, que esses médios, essas mídias hegemônicas são as que controlam as informações, né? E essas mídias trabalham para as grandes mídias norte-americanas, que são elas que estipulam o que deve ser dito e o que não deve ser dito. Quais são as imagens que devem ser apresentadas, mostradas para os leitoras dos jornais ou revistas, e o que não deve ser mostrado. Quantas vezes existe em letras graúdas alguma informação chocante? Vocês percebem, por exemplo, no caso da Folha de São Paulo, que a grande maioria não tem acesso ao que está escrito, a letra menor. Então, as pessoas só têm acesso às letras graúdas. E isso passa também dentro das plataformas. A não ser que pessoas muito bem informadas, como nós, por exemplo, ou muitos de nós, a gente tenha acesso, né, e saiba, né, como driblar essas armadilhas, essas barreiras que eles impõem, né? Agora, aqui eu faço a ligação porque desde 25 de setembro começou um grande levante indígena, camponês, quilombola, do povo da Colômbia, né, dos povos da Colômbia. A gente tem que falar de povos. A gente tem que parar de falar de povo, como se fosse um povo só, reunido, todo mundo é igual. Não, isso não existe. Isso aí é balela. E a mesma coisa, por exemplo, massa. Não existe massa. Somos seres humanos, não somos feitos não somos farinha de trigo, né? Massa é para macarrão, ravioli, capelete, para fazer chapate, para fazer pão. Nós não somos massa, nós somos corpos, somos mentes, somos corações, temos sangue, temos veias e sangue que correm nelas, né? Vamos lá. Aí começou, em 25 de setembro, começou um grande levante indígena apoiando o governo de Petro e as reformas que ele está trazendo para um país que passou mais de 3 décadas em guerra civil e que ainda continua sofrendo os restolhos, os resquícios dessa tal guerra às drogas, que não deu nada, todo mundo já sabe disso, né? E aí, justamente ontem, eles entraram numa dessas grandes mídias hegemônicas que mente para as pessoas, que constroem fake news, né? E eles foram lá para levar a mensagem desse povo. E a mensagem desse povo é bem claro, né? Eles estão cansados. Os povos indígenas estamos cansados de que a mídia sempre vem falar de nós como se fôssemos arruaceiros, como se fôssemos que falamos balbúrdias, que nós queremos tirar a economia do país, que nós queremos invadir, né, os campos dos supostos proprietários de terras, né?
parar que a mídia comece a falar mal dos indígenas. E essa foi a mensagem, né? Só que essa mídia que eles invadiram é justamente é a coluna vertebral da mídia hegemônica fascista da extrema-direita na Colômbia, né? E os indígenas derrubaram estátuas de um tal colonizador lá que fundou a cidade de Bogotá, e em várias outras cidades da Colômbia começaram a ser derrubadas essas estátuas, né? E coisa muito bem que fazem. Aqui, já no Brasil, já passou da hora de derrubar Borba Gato, João Ramalho, né? O Cabral, né? Aquela estátua, esses monumentos são monumentos que justificam o genocídio, justificam a morte, né? Justificam a opressão, né? Justificam a subalternidade, né? A estética dos monumentos, que é a estética branca, a estética da branquitude histórica, é a estética da morte que se reproduz a partir da imagem contemplada nela, ou nesses monumentos, nessas estátuas, né? E o que os indígenas na Colômbia fizeram foi derrubar essas estátuas. E aí a mídia hegemônica chegou, que eles são arruaceiros, que são vândalos, que são, né, coisa que já nós aqui no Brasil já estamos já mais do que calijados, né? Desde 2013 para cá, todo mundo foi demonizado. Até cachorro e gato apanhou por aí. Então, pessoal, as grandes mídias, que são mídias historicamente também construídas por essa ideologia de morte, destruição, genocídio, extermínio, né? É essa mídia que sempre está dizendo que os mapuches são terroristas, né? Que os indígenas colombianos são arruaceiros, que os indígenas brasileiros e os movimentos sem terra são invasores, né? Ou seja, é um mundo de ponta cabeça, como diria Eduardo Galeano, né? E isso é o que, na base, esse jornalismo investigativo, né? Porque um jornalismo investigativo tem uma pessoa que tem uma senhorita que é da Rússia, tem um jovem aí que é espanhol, tem gente de Portugal, tem gente da França, né? Uma grande mídia que vem para peitar, está para peitar, para neutralizar a narrativa é, 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 a narrativa mentirosa, falaciosa dos grupos da direita e da extrema direita. Eu vou mostrar mais um pouquinho aqui, né, parte do que foi e do que está sendo ainda, né, o ataque do jornalismo em relação a, a essa notícia que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Eu vou mostrar mais um pouquinho aqui, né? Vamos ver aqui isso. Então, eu vou mostrar para vocês como que la minga indígena llega a las instalaciones de semana. Las cámaras de seguridad dentro de las instalaciones del edificio dejan ver a uno de los líderes indígenas impidiendo que las puertas se cierren, rompiendo una de ellas. Este es el momento en el que los indígenas ingresan a las instalaciones de semana aterrorizando. o próprio apresentador está dando risada aí, porque é muito mal feito isso. El guarda de seguridad intenta detener al grupo indígena y pese a esto, termina siendo golpeado por ellos mismos. La mujer se ve en varias ocasiones alentando a los indígenas y dando indicaciones. En las cámaras de seguridad se puede ver a una misteriosa mujer que graba todo el tiempo a los indígenas. Uno de los líderes decide subirse a los torniquetes de ingreso para alentar a los indígenas.
después de unos minutos, la minga Pois indígena é, decide pessoal, abandonar agora el eu vou edificio mostrar para vocês antes de que se encontraran con miembros del ESMAD. La minga indígena llega en autobuses para atemorizar a las personas que se encuentran en el lugar. La mujer misteriosa les da indicaciones. Un líder sube al torniquete para alentar a los indígenas. Después de unos minutos... Não, para vocês perceberem, tá vendo, pessoal? Nós temos que fazer nosso levante indígena aqui. E também nós temos que fazer esse nosso levante indígena levando essa pauta das mídias. As mídias hoje, além de ser anti-Lula, eles são contra qualquer opção na qual os povos do Brasil, neste caso, possam ter conhecimento, acesso a uma qualidade de vida, né? Acesso a uma reparação histórica, acesso a uma justiça ambiental, etc. e tal, né? As mídias não querem isso. As grandes mídias, elas querem o mal para as pessoas. Elas são ruins, elas são demoníacas. Se Satanás, se o demônio existe, são elas, são eles. E são eles pagos, né, por grandes arautos de uma falsa democracia que nunca existiu, nem sequer nos Estados Unidos existe essa tal de democracia que tanto eles se gabam. E querem vender para... Querem vender... Gente, é uma coisa mais esquizofrênica que existe. Olha. No sé, lo único que da miedo, que es horripilante, visión. Sal, olha, presta atenção. Olha aí, que esses anúncios aqui, ó. Después de que los indígenas se fueron, llegó el ESMAD y protegió el edificio. Estos mismos indígenas derrumbando la estatua a un conquistador español. ¿Por qué será? ¿Qué le habrá hecho el pobre hombre a los pueblos indígenas precisamente? Nada más que traerles la civilización, un idioma y una religión que adora al Dios verdadero, como suelen decir algunas prácticas. Atemorizando, otra vez dicen. Mejor que se queden en su casa leyendo el Semana, no movilizarse. A su casa a leer el Semana como Dios manda. Essa revista Semana, que é uma revista que passa lá na Colômbia, é uma revista que faz parte do grande monopólio das informações da Colômbia. É o principal. Né? E é um semanário que está a favor do agronegócio de lá, né? Que nega a violência contra a população empobrecida, né? Que demoniza os movimentos sociais, que nem o MST daqui. Isso aqui é uma forma que eu estou trazendo, uma forma didática e bem clara, acredito eu, para mostrar para as pessoas que a nossa luta aqui na América Latina já deve ser uma luta unificada. O Brasil é o único país que está inerte nessa movimentação toda que está acontecendo na América Latina. Na Guatemala, no México, estão havendo grandes manifestações, e que são manifestações que não têm a ver com esquerda e direita, porque esse paradigma esquerda e direita já está praticamente fora de cogitação, porque as duas se mostraram uma espelho invertido da outra. O neoliberalismo hoje é de esquerda ou de direita. É obviamente que o neoliberalismo de direita vai ser muito mais pior, sempre pior, óbvio. Mas a esquerda também, enquanto está surfando nas ondas neoliberais criadas por esses arautos do neoliberalismo, o Brasil não dá o passo à frente. Não dá o passo à frente. E aí existe o terrorismo econômico, que é a partir das tarifas, porque quem coloca as tarifas dos alimentos, da luz, da água, da internet, não é o governo. São essas grandes empresas que já são privadas, ou estão nas mãos de alguns poucos. E esses poucos também são fazendeiros, são donos dessas mídias hegemônicas, são donos das estradas, são proprietários de transportadoras, são os que ganham dinheiro com o agronegócio, são os pastores das igrejas evangélicas. Então, é o poder real,
Esse é o poder real, e a nossa luta deve ser contra esse poder real, dentro delas, ou dentre elas, o poder da mídia hegemônica, que está nas mãos deles, e que eles se deixam pautar pelos scripts e pelos mandados, porque as nossas elites, a brasileira, a argentina, a chilena, a mexicana, são serviçais das grandes elites mundiais, principalmente imperialistas. Isso que a gente tem que começar a entender, galera. Isso aí é uma coisa que é básica entender. Se a gente não entra nesse circuito de compreensão da nossa luta, essa inércia que está ali fora vai continuar durante décadas. E a juventude, que já vai ser adulta logo mais, que já não tem acesso a nada, nem sequer a uma previdência, vai ficar à míngua. Então, por isso que é importante trazer essas vicissitudes e que as pessoas compreendam qual que é realmente, que é o que realmente está acontecendo. Agora, se ficar esses grupos lidando, cada um com seu pequeno, na sua bolha, achando que o outro não faz parte, que o outro não é tal, porque o outro não é de uma identidade, porque ele não é, porque não se veste igual que eu, porque não pensa igual que eu, porque não age igual que eu, se a gente fica nesse fuxico, a gente não vai fazer luta. E os povos estão fazendo a luta. A América Latina está se levantando, e isso aqui vai dar vai dar pano para muita manga, e o Brasil vai ficar de fora mais uma vez, porque os discursos do Lula são muito bonitos para a imprensa internacional, mas para a realidade concreta dos povos, não passa de um simples discurso, de uma simples narrativa, não sai daquele circuito platônico, né, das ideias, né, que é as ideias de Platão são as ideias consuetudinárias da religiosidade moderna ocidental, que nesse caso é o cristianismo, a cristandade. Então, se a gente não sair disso, pessoal, nós vamos ficar sempre a ver navios. Sin ritmo acelerado de lo que pasó en esa sede. Reciban un cordial saludo del movimiento de autoridades indígenas del suroccidente colombiano, AISO. Les saludan 52 autoridades de 8 departamentos de Colombia, donde integra el pueblo Nasa, el pueblo Bijao y el pueblo Misak en Colombia. Somos un movimiento que hemos luchado históricamente por la verdad, por el esclarecimiento de la verdad en este país. Y desde este punto, desde este lugar de un diario nacional que es Semana, le hacemos el llamado a todos los medios de comunicación del mundo a que contribuyamos al esclarecimiento de la verdad histórica en este país. Hay un monopolio de medios de este país que han construido una verdad oficial que solamente le sirve a los más poderosos de este país. Pero desde este lugar queremos decir nunca más medios que le sirvan solamente a los poderosos de este país. Hacemos el llamado a que contribuyamos a la construcción también de memoria, porque también los medios han invisibilizado la memoria de los pueblos originarios de este país, de los campesinos, de los procesos sociales, del movimiento estudiantil, de los sindicatos y de todos los procesos que construimos paz. Esta gente está reivindicando su derecho a una información veraz y están pidiendo que, como pueblos originarios, los medios no les invisibilicen. Turva. É isso, pessoal. É isso que nós temos de pedir também. Reparação histórica, restituição dos territórios, ou justiça territorial, recomposição das comunidades. E nós
combinamos aos não indígenas a se aproximarem das nossas lutas, a conhecerem nossas línguas ancestrais, a conhecerem a outra história que nos foi negada desde que Cristóvão Colombo desembarcou no que hoje nós conhecemos como Bahamas, que se chamava a ilha de Guanaani. Nós temos que começar a resgatar a história. E os brancos também, os brancos pobres desse país, têm que fazer o resgate da sua história, porque se existem brancos pobres, eram esses brancos que vieram durante o século XIX, século XX, para servir aquelas que hoje se apropriaram do país e que também mantêm os descendentes desses brancos que chegaram aqui, continuam mantendo-os empobrecidos, miserabilizados e, pior, negada a informação veraz do que está acontecendo. Lhes negam o conhecimento, negam-se os livros, negam-se a reflexividade humana. As pessoas apenas elas agem animalescamente, mas elas não pensam, porque pensar é trabalho, né? Não refletem, né? E menos ainda entram digamos assim, em transe, né? Em meditação, como se diz, né? Digamos, uma meditação transcendental, como o yoga, e outras e outras formas orientais de limpeza corporal e espiritual também nos foi legado, e que também é um legado milenar, né? E que também muitos dos indígenas que estivemos, ou que estamos aqui hoje, desde aqueles que estiveram há mais de 20, 30 mil anos nessas terras abiaialenses, né? Abiaialenses, né? Também trouxeram com eles, porque os povos originários aqui, eles vieram do extremo oriente do oriente, e o choque, a péssima versão denominada choque de civilizações, a primeira deu-se com o extremo ocidente do ocidente, quer dizer, a Península Ibérica. E esses povos indígenas que vieram durante milênios atravessando pelo que hoje conhecemos como Estreito de Bering, trouxeram juntos muitos conhecimentos milenares ancestrais que vêm ou devêm dos povos do Oriente, dos povos da África, da grande nação árabo-muçulmana, e, enfim, precisamos fazer esse movimento, galera, precisamos fazer esse movimento, essa é se se pode chamar de revolução, essa aqui é a verdadeira revolução do século XX, mas para isso, vocês têm que se aproximarem das nossas lutas, vocês têm que vir perguntar a gente, vocês têm que ouvir o que a gente tem para dizer, porque nós temos conceitos das línguas originárias dos diferentes povos existentes, dos mais de 5, 6 mil povos existentes nas Américas, nós temos palavras e conceitos que são coadjuvantes da luta que já o progressismo ou a esquerda já vem fazendo, digamos, há mais de 150, 180 anos, 200 anos, quizá. Então, é isso, pessoal. Compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, deem um like aí, apoiem financeiramente se vocês quiserem, porque a gente, para fazer esse trabalho, a gente tem que pesquisar, né? Eu estou desde hoje, 5h30 da manhã, que fui acordado, porque eu estou num grupo de povos originários da Colômbia, e acordei hoje, inclusive tinha me ligado para ver se eu podia fazer um enlace através do canal Abya Yala para entrevistar algum camarada ou algum parente indígena de lá que nos conte, que eles contem a sua história, porque eles têm direito a contar a sua história, e são eles que têm que contar as inquietações e os incômodos que eles sofrem, mesmo com um governo progressista como o de hoje, no caso da Colômbia, Gustavo Petro, que também está cercado pelos velhos canalhas, das velhas oligarquias, com pensamento medieval, com pensamento inquisitorial. É isso aí, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Bom final de semana, bom sábado para nós. E é isso aí. Vamos junto, vamos fazer essa luta. A gente tem que tomar as ruas, a gente tem que ocupar os espaços públicos. Mas para isso precisamos da população, precisamos de todas aquelas pessoas que têm informação, que têm bom conhecimento, boa informação, e boa disposição para enfrentar esses velhos arautos da destruição, do genocídio,
do neocolonialismo. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal.